culto. Abra a Bíblia comigo, livro do Apocalipse, 3º capítulo, versículo 7. Hoje de manhã, enfim, a gente está falando aqui sobre igreja, sobre a igreja vencedora. Hoje de manhã, nos cultos da manhã, nós falamos sobre os versículos 7 e 8. À tarde, nós falamos sobre o 9 e o 10. E hoje à noite a gente vai falar do 11 ao 13. Mas vamos ler então os versículos anteriores até chegar no versículo número 13, que é a carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus falando essa igreja que as portas estavam se fechando para eles, que tinha uma dificuldade, um lugar onde houvera um terremoto que arrasou tudo e depois daquilo tinha os pequenos abasmos, os pequenos tremores, os abalos sísmicos pequenos, que sempre os fazia relembrar do que houve antes daquele momento tão difícil, o terremoto devastador. As pessoas não queriam investir naquela cidade, porque temiam, tudo mais, estava ali aquela situação difícil, mas Jesus está ali com aquelas pessoas, dizendo que Ele abre a porta, dizendo que Ele vai guardar, dizendo, em outras palavras, que eles não tinham que temer, porque Ele era a segurança deles. E então, o Senhor Jesus os honra. Ele vai falar sobre algumas marcas na vida dele. Ele disse: farei do vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que não desiste, aquele que guarda, aquele que crê na porta aberta. O vencedor é o resiliente, é aquele que vai em frente, mesmo diante do sofrimento, e vai aprendendo com tudo isso e vai avançando. O vencedor aqui é o que permanece obediente, mesmo diante das oposições e das conspirações do mundo, da sociedade e das situações. Ele permanece firme. O vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que luta. O vencedor, segundo a Bíblia, é o fiel. É o fiel. O apóstolo Paulo, ele fala na sua epístola aos Romanos, ele diz: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E de repente, quando nós tiramos esse texto do seu contexto, não temos a ideia completa. Qual que é o contexto desse texto? Somos mais do que vencedores em todas estas coisas, ele disse. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele estava falando de perseguição.
Ele estava falando de morte. Ele não desconsiderou a morte. O cristão, quando morre, ele é vencedor porque ele vai para o céu. Ele morre no Senhor. Nem a morte significa uma derrota para o cristão. O vencedor é aquele que enfrenta as batalhas de lá. Paulo está falando do presente, do porvir, das forças do mal, das perseguições. Ele diz: em tudo isso, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E Jesus está falando aqui, a igreja do vencedor. E nas 7 igrejas existem as promessas para o que vencer. Não é para o que perder, é para o que vencer. É para o que permanece fiel. É para o que persevera, não até o começo, não até o fim, não até quase o fim, mas aquele que persevera até o fim. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor. E daí Jesus diz ao vencedor: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Marcas. Na época, nos santuários pagãos, isso era muito comum. E esses primeiros destinatários de João, eles tinham familiaridade com isso, porque fazia ali essa parte da cultura. Nesses lugares, quando um sacerdote ele se destacava, então ele era considerado digno de uma honra especial. E daí, uma coluna naquele templo, essa coluna nova era colocada nesse templo e era adicionada uma coluna a esse templo com o nome da pessoa, com o nome do pai dessa pessoa, o nome da cidade e a data do nascimento e o ano de trabalho. Então, uma coluna era adicionada nesse templo. Se tratava de uma marca, de um reconhecimento. Coluna seria algo que não seria removido. O Senhor Jesus está tomando esta figura que era conhecida da cultura da época. E ele estava falando em marcar a vida dos fiéis, marcar a vida da igreja fiel. Nós cantamos hoje: eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. E essas marcas são marcas muito, muito interessantes. Era uma marca que seria permanente na vida da pessoa. Jesus disse que esses fiéis seriam como essas colunas, não no templo pagão, mas no templo do Deus verdadeiro, no santuário eterno. E o santuário eterno não é que vai ter uma construção de um templo, de uma igreja, mas a eternidade, toda ela será culto. E nós viveremos, sim, num eterno santuário. E estaremos lá e firmes. Nesse mundo as coisas são inconstantes. Mas sabe, quando a gente chegar lá no céu, a gente nunca mais vai sair de lá. Está falando desse lugar que nós não sairemos. E esse lugar será o lugar dos marcados, daqueles que têm marcas. E Jesus vai falar algumas coisas muito interessantes. Ele disse
escreverei nele o nome do meu Deus. Escreverei nele a marca de Deus, o nome de Deus. O nome de Deus que olhamos na Bíblia, Yahvé, o Eterno. Escreverei nele o nome de Deus, indicando que a gente vai ser propriedade eterna de Deus. O nome de Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus falando o nome do meu Deus, o nome do Pai, e daí Jesus falou que vai escrever um novo nome. O novo nome de Jesus vai ser qual, pastor Carlinhos? Você sabe? O novo nome de Jesus? Qual vai ser o novo nome de Jesus? Alguém sabe? Não sei. Mas ele está dizendo que vai ter um novo nome. Ele vai escrever um novo nome dele. Isso tem a ver com o quê? Com marca. Isso tem a ver com identidade. O nome da cidade. Isso tem a ver com cidadania, com pertencimento de um lugar. Nome do Pai, nome do Filho, nome da cidade. Fala de pertencimento, de habitação. A marca de Deus na nossa vida. Quem é fiel já tem a marca. Tem marcas. Terá marcas eternas. Quem é fiel? O fiel é aquele que veio a Cristo, que está em Cristo, que foi lavado no sangue de Jesus. E tem a marca do sangue sobre a vida dele. Ele é lavado no sangue do Cordeiro. E aqueles que são marcados são vistos de maneira diferente. Aqueles que são marcados, o mundo espiritual os enxerga de maneira diferente. Em todo o tempo. E a marca de Deus fica. Fica. A marca de Deus é aqui na terra enquanto nós vivemos. Enquanto nós existimos aqui. A marca de Deus vai para a eternidade. O caráter, esse termo também vem de marca. Algo que era de alguma maneira encalhado e que se fazia marca. Isso tem a ver com caráter, é a marca. O nosso comportamento, nosso vocabulário, nossas atitudes, elas têm marca de Cristo. Ou tem a marca comum aí do mundão de qualquer um, da sem-vergonhice moral, da desonestidade. Deus quer um povo marcado. Deus quer que o povo dele seja marcado. Com as marcas dele, com o nome dele, com a identidade dele, com o caráter dele, é o nome dele.